analisa o papel da capacitação para os membros do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Brasil? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente esclarecer que a ANA realiza a capacitação dos membros do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, né, que aí entram os conselhos nacional e dos estados, comitês de bacia, os órgãos gestores, quadro de servidores da própria ANA, que faz a gestão de recursos hídricos, e também da sociedade, né, que também é responsável pela gestão da água, pela proteção e pelo cuidado de alguma forma. Então, também é nosso público, sobretudo público jovens, e os estudantes em especial. A gente tem as ações que são especialmente voltadas e formatadas para as escolas e para os estudantes. Só que, além da gestão de recursos hídricos, né, desse público envolvido na gestão de recursos hídricos, a ANA realiza também a formação de outros atores, que são os atores que estão à frente da segurança de barragens, que realizam esse trabalho nos órgãos públicos, e agora, mais recentemente, em 2020, quando a gente recebeu a atribuição de capacitar da regulação de saneamento, né, que veio com o novo marco legal, então a gente também recebeu o público que tem essa atribuição de fazer regulação de saneamento. Então, a ANA atua na capacitação nessas três frentes principais. Bom, como o fim último da capacitação é fortalecer essas políticas, né, essas três políticas principais que eu citei, seja ela recursos hídricos, saneamento ou segurança de barragens, a ANA ela enxerga a capacitação com esse potencial fortalecedor das instituições, e o fortalecimento da instituição ela passa necessariamente pelo fortalecimento, pela formação dos servidores que ali estão. Então, a gente enxerga a capacitação como um meio de se desenvolver as competências, as habilidades e as atitudes desses servidores para que, fortalecidos, compreendendo o que eles estão fazendo, qual é o papel, compreendendo aquilo que eles exatamente estão fazendo, possam, então, fortalecer a instituição e, assim, melhorar a sua atuação na gestão de recursos hídricos e contribuir para o fim último, né, que é garantir a água em quantidade e qualidade, né, para a atual e para as futuras gerações. Só que também é uma missão que é muito desafiadora, né? Você perguntou como que eu enxergo, assim, é uma missão que é muito desafiadora, porque é um paradoxo bem grande. Hoje, na era da informação, a gente tem muita informação, porém a gente nunca viveu tantas crises, né? E uma das crises é essa, a de conhecimento. Então, a gente nunca precisou tanto de informações qualificadas. Existe até essa dificuldade de você saber exatamente qual que é a informação, onde você buscar uma informação qualificada daquilo que você está fazendo. Então, não basta também a ANA oferecer cursos genéricos, né? É preciso olhar a complexidade da gestão do país. Se a gente olha o país, o Brasil, ele tem uma complexidade diversa de clima, de vegetação, de política, de comunidade, de população, de disponibilidade hídrica. Então, a gestão ela é diferente em cada lugar. Então, a capacitação, ela precisa olhar para essa realidade, com esse olhar especial, ele precisa, pensando nos problemas daquela bacia hidrográfica, nos desafios daquela comunidade, nos desafios daquela instituição, pensar a capacitação. Então, além de eu ter capacitação, oferecer um conteúdo que seja um conteúdo de qualidade, eu preciso ter este conteúdo adaptado e adequado para aquela região, para aquela complexidade, para aquele público, para aquela bacia, para aquele assunto. Né? Além disso, a capacitação tem que ter vários formatos, né? Então, eu preciso de uma capacitação que seja desde um curso de pós-graduação, mestrados, pesquisas na área, a gente precisa produzir conhecimento na área, então eu preciso desde pós-graduações até cursos de curta duração, palestras, webinários, seminários, e, além disso, a capacitação ela é um processo. Então, não basta ter eu oferecer um curso, né? A gente tem que entender que educação e capacitação é um processo para a vida. Então, eu me desenvolvi, já tenho uma nova competência, tenho uma nova habilidade, virão outros e novos desafios, e que a capacitação tem que caminhar junto com isso. Esse é um papel da capacitação. O outro papel da capacitação é não apenas oferecer o conteúdo pronto, né, disponível, de qualidade, na medida e na necessidade daquele público, mas é fomentar para que os comitês de bacias, os órgãos gestores estaduais, as instituições responsáveis pela gestão da água, façam as suas próprias capacitações. Então, a ANA tem um papel fundamental nesse apoio às instituições, aos comitês e aos órgãos estaduais, gestores, tem
tem um papel no apoio para que os estados consigam fazer os seus planos de capacitação e executá-los, que os comitês consigam fazer os seus planos de capacitação e o apoio também para executá-los. Então, a ANA também tem esse papel, além da oferta, de fomentar a autonomia dessas instituições. E como eu falei, né, a capacitação ela é um processo continuado. Mas para além disso, né, para além de promover essa possibilidade de formação, de qualificação, a capacitação ela oferece uma outra, digamos assim, uma outra questão, que é oferecer espaços de troca, espaços de diálogo, onde dentro desse espaço os grupos possam dialogar, possam resolver as questões, possam trocar conhecimentos e se sentir parte do grupo. Então, muito mais do que obter um conhecimento, construir o conhecimento junto, e mais do que isso, construir vínculo, construir relações. E isso facilita muito quando essas pessoas que estão no sistema precisam tratar de questões técnicas. Então, se eu já tenho vínculo, se eu já tenho conhecimento, se eu já estabeleci uma relação, eu já tive aquele espaço, fica muito mais fácil de conseguir resolver questões técnicas e do dia a dia relacionadas à gestão da água propriamente dita. E para dar conta desse desafio gigante da capacitação que a gente tem uma série de ferramentas e estratégias. Dentre elas está a formação de parcerias com outras instituições. Eu cito aqui um exemplo, a CAPES, que a gente tem uma parceria com a CAPES desde 2015, em que a gente oferece cursos de mestrado, né, profissionais e também espaços para projetos de pesquisa, onde se financia bolsa, onde se financia pesquisa voltada para a nossa área. E não apenas pesquisas técnicas, né? Temos um mestrado que é voltado para a formação de educadores, para que eles levem o conteúdo para a sala de aula, que seja específico para a gestão de recursos hídricos, customizado para a realidade local. Então, é uma das parcerias, um modelo, um exemplo que a gente tem. Né? E, além disso, a gente também oferece os cursos, as trilhas e uma série de outras coisas que a gente busca oferecer para tornar a capacitação real. Porém, assim, a gente tem muitos desafios, né? E um dos desafios é esse, de formar pessoas para realizar ou para atuar na gestão de conflitos, porque a gente vem sentindo cada vez mais que os conflitos eles estão cada vez mais emergentes, principalmente nessa situação que a gente vai vendo de crise climática, né? Então a gente está vendo isso. Então a capacitação ela já avançou bastante, mas ainda temos desafios nos quais a gente vem atuando pouco a pouco em cada um deles. Acho que é isso. Bom, Viviane, já que você tocou no tema do conflito, como é que você enxerga esse trabalho da ANA de capacitação para ajudar a dirimir conflito nesse Brasil tão diverso? O que é que você tem de sentimento desse resultado do trabalho da ANA? Bom, eu acho que o primeiro deles é o mais direto, né, que a gente pode falar mais diretamente, que é a oferta de cursos, capacitações, formações, trilha de aprendizagem em gestão de conflitos, em mediação, para preparar as pessoas que estão gerenciando os recursos hídricos para lidar com os conflitos. Onde tem o ser humano, onde está o ser humano, é passível a existência de conflito, é próprio da natureza humana. Então, a gente precisa saber como lidar, o que fazer nessas situações. Não apenas para lidar com conflitos, mas uma vez que eu estou capacitada em relação à gestão de conflitos, eu entendo que eu também posso minimizar os conflitos que talvez eu causaria. Né? Então, eu acho que a capacitação, a educação e a capacitação, a formação em gestão de conflitos é uma das principais linhas. Né? E uma outra linha que talvez seja um pouco dessa que eu falei, que a capacitação ela acaba sendo um espaço, né, as ações de capacitação são espaços de diálogo. E quando você estabelece esse vínculo, você estabelece uma relação, você quebra as suas barreiras principais, né, as suas defesas, para que se possa dialogar com o outro. Quando você está diante do outro, sem conhecer a pessoa, apenas com conflito posto, o diálogo é de uma natureza. Mas quando você já tem uma relação com aquela pessoa, você já quebrou suas principais defesas, você entende a situação, né? E talvez você sabe muito mais dizer isso do que eu, que você dá aula nisso. Então, eu acho que oferecer esses espaços de troca e de diálogo permite com que os conflitos eles cheguem num outro nível, né? Muito mais aliviados, de
diante de pessoas ou de grupos que já têm um outro tipo de relação do que simplesmente você chegar com o conflito. As capacitações, eu acho que vale a pena dizer assim, né, prepara mesmo para a gestão, porque a gente aprende a compreender que, sobretudo, para além do que está sendo dito no discurso, né, do conflito posto, existem as questões que são subjetivas e a gente aprende a ler isso, né, que o que está por trás do conflito e aprende a lidar com isso, sem levar para o lado pessoal também. Então, eu entendo que essas são as duas principais questões, né? Formar habilidades e competências para lidar com os conflitos e fortalecimento de vínculos e relacionamento para atuar perante os conflitos quando eles assim existirem. Muito bom. E para finalizar, Viviane, o que é que você recomenda para os membros do comitê quando eles querem se capacitar? Quais são as linhas de atuação da ANA que você recomenda que todos busquem para melhor informação sobre essa temática? Não apenas os membros do comitê, mas qualquer um do SINGRE, Saneamento, Segurança de Barragens ou público geral que quiser se capacitar, precisa visitar a nossa página da capacitação, capacitação.ana.gov.br, onde a gente disponibiliza nosso ambiente virtual de aprendizagem, onde tem todos os cursos EAD, onde a gente disponibiliza os planos de capacitação, as trilhas de aprendizagem, todo o conteúdo que a gente produz, publicações, a gente tem um acervo de produção de conteúdo. Se outra instituição quiser colocar os nossos cursos nas próprias plataformas, também é possível. Tudo que a gente produz, ele é um material que ele é público, então basta visitar as nossas plataformas e ter acesso. E mais do que acessar o nosso conteúdo, nós da ANA queremos também construir esse conhecimento conjunto, né? Então a gente convida para participar não apenas dos cursos EAD, mas dos nossos cursos presenciais, dos nossos cursos remotos, para a gente poder construir o conhecimento, que ele se torna mais rico, se torna mais real, quando ele representa todos que estão naquele contexto. Acho que é isso. Muito obrigado, Viviane. Obrigado pela É isso. participação. Eu que agradeço. Obrigada.